pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Matematicando na tela. Então, ó, fica bem ligadinho. Professora Michele trazendo vários itens para a gente solucionar aqui, tá? A unidade temática de hoje vai ser números, tá? E o descritor D19. O que é que quer dizer ele? Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações. Quais são elas? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tá? Lembrando, quem são os números naturais? São aqueles números que a gente utiliza para contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Eles são infinitos, tá? Porque lembra que a gente já trabalhou em outras aulas vários conjuntos numéricos, os naturais, os inteiros, racionais e os irracionais. Hoje nós vamos estar trabalhando apenas com os naturais, tá? Então fica ligadinho, vamos lá. Primeiro item que a gente vai estar trabalhando hoje. Questão 1, diz o seguinte: Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos, então vamos lá? Quais são as informações? Como sempre, a gente vê quais são as informações mais importantes na questão. As bolinhas de gude, João, 20 bolinhas, que corresponde a 8 bolinhas a mais que Pedro. Então, eu vou colocar J, eu vou usar o quadro, tá, gente? Vai ficar melhor. J para João. João tem 20 bolinhas. E P eu vou usar para Pedro. Se esses 20 são 8 bolinhas a mais do que Pedro, isso significa que Pedro tem quantas bolinhas? Quantas bolinhas? Eu vou subtrair desses 20, 8, não é isso? 20 menos 8, 12. Agora vamos ver se vai estar correto mesmo. João tem 20 bolinhas, que corresponde a 8 bolinhas a mais que Pedro. Não deu certo agora? Pronto. E a pergunta final é: João e Pedro tinham juntos? É só agora a gente somar. 20 mais 12, 32 bolinhas. Nós temos essa alternativa? Temos sim. Vamos lá? Letra B. Muito bem. Vamos ao próximo item. Deixa eu apagar as informações que nós marcamos. Sempre, gente, vocês façam isso mesmo, tá? Marquem nas questões, risquem, porque a gente está selecionando as informações mais importantes para poder solucionar o problema, beleza? A questão 2 diz o seguinte: em uma fábrica, 2 máquinas produzem parafusos, sabendo que uma máquina produz 350 parafusos por dia e que a outra produz a metade desse número no mesmo tempo. Quantos parafusos serão produzidos em 10 dias por essas 2 máquinas? Então, vamos pegar as informações mais importantes. E lembrando, serão 2 máquinas, tá? Vou chamar máquina 1 e máquina 2. A máquina 1 faz 350 parafusos. E a máquina 2 só faz a metade da máquina 1. Então, vamos ver quanto é a metade. Precisa a gente fazer cálculo, a gente consegue fazer mentalmente. Veja, 350 dividido por 2. 300 dividido por 2 dá quanto? 150. 50 dividido por 2 dá quanto? 25. Agora eu somo. 150 mais 25. 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. Baixa 1.
175. Então, a máquina 2 faz a metade de parafusos do que a máquina 1. Somando os dois aqui, eu vou encontrar 0 mais 5, 5, 5 mais 7, 12, vem um aqui, 1 mais 3, 4, mais 1, 5, 525. Lembrando que esse aí é por dia, viu? Olha, se liga, que se vocês não prestarem atenção na questão, nós temos essa alternativa aqui. Aí a gente vai errar a questão, mas 525 é por dia. Mas a pergunta é, quantos parafusos serão produzidos em 10 dias por essas duas máquinas? Então, esses 525 eu vou multiplicar por 10. Lembra daquela regrinha que eu já ensinei aqui? Sempre que tiver um número que a gente for multiplicar, que no final tem o zero, eu multiplico pelo primeiro número e eu repito o zero no final. 525 vezes 1 vai ser o próprio 525. E esse zero eu só faço repetir ele aqui no finalzinho. Logo, 525 vezes 10 vai ser 5.250. Vamos ver se a gente tem essa alternativa? Exatamente, na letra C. Vamos à próxima questão? Nunca esqueçam, está sempre marcando as informações antes de solucionar, tá? Item 3. O item 3 diz o seguinte: no supermercado Preço Ótimo, a manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para casa 2 kg de manteiga, Marisa precisa comprar... E aí, quantas caixinhas ela vai ter que comprar? Quantas caixinhas de 200 gramas ela vai precisar para completar 2 quilos de manteiga? Gente, existe uma informação que diz 1 quilograma corresponde a quantos gramas? Esse aqui a gente consegue até responder de cabeça. 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Para chegar em 1.000, eu preciso de quantas caixinhas de 200? 200, 400, 600, 800, 1.000. Para 1 quilo, que é 1.000 gramas, precisamos apenas de 5 caixinhas de 200. Então, para 2.000, eu vou precisar do dobro, não é isso? Ou seja, 10 caixinhas. Mas a gente pode resolver também fazendo um cálculozinho, tá? Então, venham aqui, ó. 2 quilogramas corresponde a 2.000 gramas, tá? Então, eu tenho aqui 2.000 gramas para dividir em recipientes de 200 gramas. Então, basta apenas eu dividir por 200. Eu vejo o quê? Eu tenho 3 zeros e aqui 2 zeros. Eu tenho que fazer a divisão igual, tá? Eu vou simplificar esses dois números por 100. Simplificando 200 por 100, vai ficar 2. Simplificando 2.000 por 100, vai ficar 20. A quantidade de zeros que eu cortei aqui também, tá? 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 2, 20, para 20, nada. Então, assim, muitas questões a gente pode estar solucionando sem o cálculo. A gente vai ganhar bastante tempo, tá? Mas se houver a necessidade, faz também. O importante é que a gente se sinta seguro na hora de responder, beleza? Então, vamos à próxima questão. Questão, sim, 10 caixinhas, que foi o resultado que nós encontramos. Próxima questão, questão 4. A questão 4, ela diz o seguinte: numa festinha, ficou combinado que os rapazes levariam os salgados e as moças levariam os doces. Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. As moças, por sua vez, levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. Podemos afirmar que
Numa questão como essa, a gente vai ter que ir lendo as alternativas e verificando a veracidade dela ou não, tá? Então, na alternativa A diz assim: os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doce. Para que a gente verifique, a gente vai precisar fazer o cálculo, certo? Então, vamos aqui. Salgados. Quantos salgados foram? 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadas. E doces? Doces foram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas. Vamos somar agora só os salgados e só os doces. Olha só como dá para a gente fazer uma soma de cabeça aqui. 98 mais 2, 100. Com mais 100, 200. 200 mais 115, 315. Doces agora. 96 mais 4, 100. Com mais 100, 200. 200 com mais 107, 307. A alternativa A afirma que os rapazes e moças levaram a mesma quantidade. Foi a mesma quantidade? 315 e 307. Não, não foi a mesma quantidade. Então, a letra A não é a alternativa correta. Na letra B diz: no total, eles levaram 622 salgados e doces. Então, juntos, deu 622, a gente vai ter que somar o total de salgados e o total de doces. 300 mais 300 dá quanto? 600. 15 mais 7. 15 mais 7, 22. Ou seja, 622. Estou na dúvida, faço a continha. Ó. Aqui eu já tenho 315, somo com 307, que é a quantidade de doces. 5 mais 7, 12. Vai um aqui. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 622. Mas é muito bom que a gente vá treinando o nosso cérebro a fazer esses cálculos mentalmente. A gente vai ganhar muito tempo na hora de resolver, de fazer a avaliação, as nossas provinhas e tudo mais, certo? Então, vamos à próxima e vamos conferir nossa resposta. Alternativa B. Próximo item, item 5. Meu Deus do céu! Tem uma imagem ali que, será que eu vou conseguir responder? A gente, nessa questão, vai precisar de alguns outros conhecimentos matemáticos para poder responder. Mas vamos ler, que aí vocês vão entender bem direitinho. Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto de casa para a escola. Ó, Hélio e Ana estavam aqui, tá? Hélio e Ana. Hélio foi direto da casa de Ana para a escola, como mostra a figura abaixo. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida por Hélio porque Ana, ela primeiro passou nos Correios para poder ir para a escola. Então, vamos lá. Ana gastou quanto tempo? Pronto, então vamos calcular primeiro quanto Ana percorreu. Então, vou colocar aqui, ó, Ana. Ana passou nos Correios e depois é que foi para a escola. Então, ela andou 600 metros mais 800 metros. 600 mais 800. Somando, ó, 0, 0, 6 mais 8... 1.400 metros. Foi o que Ana percorreu.
Agora, Hélio saiu da casa de Ana e foi direto para a escola. É justamente agora esse trajeto que a gente não sabe, porque não vem dizendo no problema, que é o trajeto desconhecido. Se a gente verificar essa imagem aqui, ele está formando um triângulo retângulo. Veja onde é que está aqui o ângulo de 90 graus. Onde de casa até o correio vai ser um cateto, do correio até a escola vai ser um outro cateto. E a distância da casa de Ana até a escola vai ser a hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa, teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ter que encontrar o resultado utilizando o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Eu vou chamar 600 de cateto A e 800 de cateto B, tá? Então, vamos agora substituir os valores na fórmula. A hipotenusa é justamente a que nós não sabemos quanto é. Então, repete H, porque nós não sabemos o valor. Cateto A e B. A, 600 e B, 800. Então, onde tiver A, eu vou colocar 600. E onde tiver B, eu vou colocar 800. Tudo ao quadrado. Agora, a gente vai resolver essa potência. Hipotenusa ao quadrado é igual a 600 ao quadrado. Gente, 600 ao quadrado é 600 vezes 600. É multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, a gente faz assim, ó, 6 vezes 6, 36. E repete todos os zeros. Então, eu vou colocar 4 zeros aqui na frente. Que deu 360 mil. Mais 800 ao quadrado vai ser 800 vezes 800. Ou seja, 8 vezes 8, 64. E repito os zeros, ou seja, 1, 2, 1, 2. 640 mil. 640 mil. Agora, a gente soma 360 mil mais 640 mil. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Quanto é 36 mais 64? A visualização aqui não está muito legal, então eu vou repetir ele aqui, tá? 360 mil, 640 mil. Por que eu coloquei aqui? Para vocês verem que esses zeros aqui, eles vão ser apenas, ó, baixados. E o que eu vou somar é só o 36 com o 64. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Vou agrupar de 3 em 3. Quanto foi que deu aqui? 1 milhão. Eita danado, 1 milhão. Para onde é que vai parar essa conta todinha aqui? Vamos continuar. A hipotenusa é igual. Lembram-se, ó, aqui é uma potência, ela vai vir em forma de raiz elevado a 2, índice 2, certo? Raiz de índice 2. E quem é que está aqui dentro? 1 milhão. São 6 zeros. Agora, quem é a raiz quadrada de 1 milhão? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1 milhão? Gente, só pode ser um número. Eu vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê 1 e eu vou dividir essa quantidade de zeros aqui por 2. Por que eu estou dizendo isso? Vamos aqui, ó. O resultado, vamos pensar aqui, 1 vezes 1, 1. Então, só o único número que multiplicando, aliás, vai dar 1, é somente 1 por 1. Então,
Se eu tenho 6 zeros e eu só vou colocar metade deles aqui, então eu só vou colocar 3, vai ser 1000. Vai ser 1000 mesmo. Vamos fazer o inverso? Raiz quadrada de 1 milhão, 1000. Por quê? Porque 1000 vezes 1000 tem que dar 1 milhão. Será que 1000 vezes 1000 vai dar 1 milhão? Ó, 1000 vezes 1000 vai ser 1 milhão. 1 vezes 1, 1. E eu não vou repetir todos esses zeros aqui na frente. 3 zeros com 3 zeros. 6 zeros. Deu 1 milhão? Deu 1 milhão. Então, a raiz quadrada de 1 milhão, 1000. Por quê? 1000 multiplicado por ele mesmo, 1 milhão. Certo? Sempre que a gente tiver alguma dúvida na hora de resolver raízes, a gente tem que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai chegar o valor que eu estou tentando encontrar essa raiz. Então, gente, por hoje a gente para, tá? Mas não percam, vai ter muitos matematicandos aí. Não perde nenhuma diquinha nossa. Então, fiquem com Deus e que Deus abençoe.